Sejam todos bem-vindos diretamente do estúdio da OS TV. Hoje o nosso assunto é arte, música popular brasileira, samba e manifestações populares, culturais, artísticas do nosso povo, que é muito heterogêneo, muito sábio, muito vibrante, né? Enfim, estamos aqui com uma pessoa que está marcando época. Tá, simplesmente é isso. Está marcando época na nossa região, né? E tá, de certa forma, é a responsável por uma revitalização de um lugar muito especial em Itajaí, que é o mercado público, o mercado municipal, o antigo mercado do peixe. Estou aqui com a Bárbara Damasio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz com o convite para conversar aqui contigo. Parabéns por essa iniciativa, esse espaço tão lindo. Então, a gente está aqui com esse estúdio, um estúdio que começou muito recentemente. Nós estamos gravando esses pilotos, né? Justo para testar e ver quais são os nossos limites, se a gente consegue fazer voos maiores ou voos de galinha. Mas não tem problema, voando tá bom. Bárbara, assim, eu quero saber, para quem ainda não conhece a Bárbara, eu sou fã declarado, né? E quero saber de onde vem Bárbara? A Bárbara nascida em Itajaí, qual é a tua história? De onde você vem? Então, eu me chamo Bárbara justamente por conta de Ançã, Santa Bárbara. Eu nasci no dia 8 de janeiro de 1987, no Hospital Marieta Coroner Bornhausen. E meus pais contam que era um dia de uma enorme tempestade na cidade. Caiu placas, não tinha luz no hospital, foi por gerador. E o meu nome ia ser Nicole Damasio, porque meu pai era muito fã daquela atriz, Nicole Kidman. E aí, por conta desse dia, dessa tempestade, aí resolveram me batizar de Bárbara, mas o Nicole tá ali no meio, mas só quem descobre que me faz um pix, assim, porque eu não gosto. Tem um Nicole no meio? Eu não sabia. Eu não gosto desse nome, mas só meu pai me chama de Nicole. E então me tornei Bárbara por conta da bênção de Santa Bárbara de Emançã. Chegou barbarizando. Chegou barbarizando Itajaí. Já cheguei quebrando placa. Dizem que são os baianos que não nascem, eles estreiam, né? Mas aqui nós estamos uma itajaiense que chegou barbarizando. Bárbara, o samba surgiu onde e quando na tua vida? Como é que isso acontece, esse encontro bárbaro entre samba e Bárbara? Eu sempre fui uma grande apaixonada por MPB, né? Música brasileira de um modo geral. Eu sou devota de Chico Buarque de Holanda, assim, é uma coisa que sempre me acompanhou desde muito nova. Ser uma pessoa do signo de Capricórnio tem essa característica. A gente, quando jovem, tem um estilo muito de uma pessoa antiga, né? Então, eu era uma jovem com hábitos antigos, assim. Gostos musicais de décadas anteriores. Gosto musical e estilo de vida. Hoje eu me considero uma pessoa mais jovial do que foi quando era adolescente. Então eu sempre fui de ouvir muito música muito antiga, enfim. E o meu primeiro show em teatro foi uma homenagem ao Chico Buarque, Bárbara canta Chico. E aí a gente começou a criar um movimento ali no mercado público nas terças-feiras de se encontrar para fazer música. E aí foi nascendo de uma forma muito, assim, tímida nas terças-feiras esses encontros, essas jams que acabaram se tornando esses encontros de samba entre eu, o Rafaelo e o Goi, que são meus parceiros até hoje. Esse é o embrião do samba de Bárbara, né? Em que ano, mais ou menos? Tem 20 anos, com 20 certeza. anos, cara. Eu tinha ali para 19 para 20 anos, eu vou fazer 40, 20 anos sambando no mercado. E aí eu comecei muito ir pro Rio para curtir a Lapa, conheci muitos artistas, fui pro carnaval, desfilei no carnaval, frequentei muita roda de samba e fui fazendo essa pesquisa, né, de repertório e sempre conhecendo pessoas que iam trazendo para mim, né, as vivências. A tua origem, a tua formação não é exatamente em música, é em jornalismo. Lá... A primeira, sim, eu fiz faculdade de comunicação na Univale e toda a minha trajetória é na Univale.
E aí, paralelo, quando eu entrei no curso de jornalismo, eu sou da primeira turma do curso de música também. Olha E aí, só. em algum momento, eu comecei a cursar as duas faculdades ao mesmo tempo. Doida. Mas o potencial da voz foi ali no rádio, então. Eu sempre gostei da área de comunicação, aí depois eu fiz o meu TCC, Uhum. foi hoje seria podcast, mas um programa mesmo, né? Um editorial de entrevistas para falar sobre música instrumental. Esse era o mote do programa. Depois, Uhum. na época, o professor Betinho era o coordenador da rádio, eu levei o projeto para ele, ele aprovou e eu fiquei 13 anos no ar. 13 anos no rádio. Fiquei. Olha E só. é uma experiência assim que eu levo pra vida, porque eu amava, amo, né? Amo me comunicar e eu sou muito consumidora de podcast também em casa, sempre ouvi rádio, sempre tive costume de ouvir rádio com meu pai. A gente Uhum. ouvia o programa da Rádio Menina, Bote a Boca no Ah, Trombone, um fantástico. clássico, Sim, né? clássico. Então eu sempre tive essa relação com rádio, assim, e agora com os podcasts, enfim. Olha só. O samba, a origem do samba, né, vamos chamar de gueto brasileiro, né, porque na verdade o samba era, neste momento, nesse recorte histórico, uma música periférica, porque era algo, vamos dizer assim, localizado nos Uhum. morros, Uhum. né, na comunidade negra, Uhum. é, e eu quero saber, dessa pergunta eu vou fazer duas questões. A primeira é, você vê você concorda que houve uma mudança histórica do samba, né? E uma aceitação do samba que antes era mais ligado a uma contravenção, aos Uhum. negros, aos Uhum. excluídos, Uhum. e onde que uma mulher branca fura bolha ou não existia Uhum. bolha? Como é que uma mulher branca protagoniza o samba? E aí depois eu vou falar sobre um testemunho próprio meu Uhum. lá de como eu me sinto quando eu vou no mercado de escutar. Uhum. Mas é isso, a Uhum. questão sabe, de um movimento afro, de um movimento negro, periférico, vindo para a cidade, a apropriação talvez da branquitude, né, aquele MPB meio bossa nova. Uhum. Como é que a gente aborda isso? É sempre uma questão sempre muito difícil, né? A gente falar sobre a questão da negritude e eu tenho um máximo respeito por isso, assim. Lá em Itajaí eu tenho uma relação muito forte com a família Pereira. Hum, Recentemente nós perdemos a nossa matriarca do movimento negro de Itajaí, que é a dona Conceição. uhum. E então eu sempre tive uma relação assim muito próxima com essa família que me convidou a participar do movimento da Nossa Senhora do Rosário, a missa de Nossa Senhora do Rosário, que acontece em Pissarras e já tem 10 anos que eu participo, sou uma das poucas pessoas brancas convidadas a participar desse movimento. Sincretismo religioso, Isso, misturando catolicismo com isso. matriz africana. A Nossa Senhora do Rosário é conhecida por ser a padroeira do povo negro, assim, Tá. e esse movimento aconteceu porque se chamava, tipo, era o Natal dos pretos, né? Então, com o resto das comidas, né, Sim. dos casarões, daí, né, fazia-se esse movimento, a missa de Nossa Senhora do Rosário, que eu fui convidada a participar. Então, eu tenho essa proximidade. Depois, também participei sempre junto das políticas públicas, sou do conselho, participo do conselho, já fui presidente do Conselho de Cultura, e a gente sempre, né, nessa luta, né, e participo já há 5 anos da Virada Afro, lá em Itajaí, que luta pela revitalização do Clube Sebastião Lucas. Uhum. Então, tenho uma relação muito próxima com o povo negro de Itajaí, desenvolvi isso através do meu trabalho, mas também Sim. de um desejo de não ter um pertencimento aleatório, assim, né? De Sim. ter uma entrega e uma relação, né? Com as pessoas e com essa cultura. E hoje a gente já vai fazer 2 anos que a gente tem o Buiú do Cavaco, que é o Edson, que veio com a gente, né, com um homem negro, né, da comunidade do samba de Itajaí, ali criado no Beco do Mickey, que é onde nasceu a primeira escola de samba de Itajaí. Então a presença
do Buiú é muito importante pra gente, porque tira esse nosso samba de lugar acadêmico, né? Sim, A sim. gente queria muito isso, assim, Uhum. né? Então, é sempre difícil falar, eu não sei, eu não quero falar porque eu não tenho a propriedade histórica para dizer se a gente passa por um processo de branquitude no samba. Eu tenho muita relação com o João Cavalcante, que é meu amigo, Maravilhoso. que é, né, vem a ser Uhum. filho do Lenine e que era do grupo Casuarina, que também, na época, recebia muitas críticas no movimento negro por ser uma banda de universitários brancos Uhum. fazendo samba, né? Sim. Então, assim, eu acho que é um processo natural, mas eu prefiro pensar que eu tô nesse movimento porque eu gosto, me identifico com essa música e me emociona, né, profundamente. Claro, percebe-se no E, palco. e eu também tenho uma relação de que eu acredito que a luta antirracismo ela não tem que ser uma luta somente do povo negro, ela tem que ser uma luta de todas as pessoas, né? Então eu me coloco nisso assim, quando eu tô cantando samba, reverenciando essas famílias que me deram essa formação em Sim. Itajaí e reverenciando o povo negro, mas numa atitude muito respeitosa e de ser uma pessoa que está nesse E lugar, né? desse samba secular, dessa caminhada, vamos fazer um recorte assim, 100 anos de samba, sabe? Uhum. O que é que você poderia pontuar de positivo e talvez negativo nessa caminhada daquele samba que era do gueto, periférico, né? Uma manifestação popular, Uhum, né? uhum. Para essa que rompe fronteiras, é abraçado, acolhido por outras, enfim. Eu acho que a gente tem uma coisa. Eu acho que o samba, ele tem uma noção de Brasil, assim, né? Perfeito. Então, em qualquer lugar, em qualquer cidade que tu chegar no Brasil, em qualquer lugar, eu posso afirmar isso mesmo sem conhecer, né? Sim. Vai ter uma roda de samba. Né? Uhum. Então, assim, nossa, todo mundo fala música do Sul, não tem tanto samba, a gente tem muito samba. Florianópolis tem escola de samba, tem samba em várias comunidades, tem o Rancho do Bastião, que é um Uhum. reduto do samba. Pelotas é super conhecida por ser uma cidade que tem várias rodas de samba, então a gente tem essa coisa. Eu acho que o samba é uma questão de Brasil, essa noção de Brasil mesmo, que é um ritmo que nos representa. E toda a família, periférica ou não, tem alguém que tem um violão lá encostado, tem alguém que já tocou, né, um violão, tem E um mais do que isso, pandeiro, né? e mais do que isso, e aqui eu tô falando, eu não sou, tem essa coisa meio batida do lugar de fala, né? Mas assim, eu sou um homem que gosto de rock and roll. Sim, um Gosto de, apaixonado. gosto muito de blues, gosto muito de jazz, gosto rock and roll. Mas assim, eu tenho sido convidado às experimentações da música popular brasileira. E você é uma das responsáveis Ai, disso. obrigada. Você é uma das responsáveis Fico disso. muito honrada. Não, é fato. E na verdade, não. Eu que sou muito grato porque. E aí eu vou contar de um episódio, né, específico. É, quando eu me dei conta de que da tua grandeza ou da grandeza do movimento que você faz parte, protagonizando, mas que tem um monte de gente importante ao redor. Que estávamos em pleno pós-eleição, ou entre um primeiro turno e um segundo turno, né, num país dividido, né, em dois lados bem característicos. As pessoas num acampamento na frente da Marinha do Brasil de Itajaí, que é do outro lado da rua do mercado municipal, do mercado público, e que a gente chama de velho mercado, mas Uhum. enfim. E ali, aquela porta lateral de ferro, né, ela estava cadeada, né? E assim, lá fora, aquela tensão. E do lado de dentro do mercado, e aí eu vou dizer, assim, ó, um roqueiro, né, absorvendo as coisas acontecerem diante dos meus olhos, né? Uhum. Então eu tô falando de sentidos aqui. Então eu via, assim, o que é que eu vi? O que é que eu posso dizer, né? Além da música, para além da letra, para além da instrumentalidade e do artístico, da tua voz, enfim, da tua interpretação. Eu vi aquela gente, né?
E ali eu vi, e eu identifiquei no meio da turma ali uma pessoa, que é a mãe de uma amiga minha, que talvez estivesse naquele movimento ali, sabe? Daquelas pessoas que não estavam contentes com o resultado eleitoral, tanto faz. O fato é que, e aí eu via as pessoas, eu vi professores, identifiquei professores, ou seja, pessoas em tese acadêmicas, mas eu vi as pessoas nitidamente que saíram do terreiro, quer dizer, saíram do movimento de uma religião afro, né, e estavam ali. E daqui a pouco você puxou, que eu não me lembro exatamente a música, mas talvez seja o Canto das Três Raças. Cara, aquilo se transformou num caldeirão, assim, que aquilo me atravessou. Me atravessou. E, de fato, eu não fui o mesmo depois daquele dia. Olha só. Eu não fui mais o mesmo, porque ali eu percebi, tardiamente, eu admito, né? Mas eu percebi ali que o samba, a relação samba-Brasil, né? É uma somatória de uma equação perfeita, porque é esse sincretismo, né? O samba é essa mistura, né? E complementando aquilo que tu falou sobre todo mundo tem um violão, mas todo mundo sabe uma letra de samba na boca. Ou de um samba enredo, ou de uma música tradicional, ou de um pagode, ou de um samba tradicional. Enfim, todo mundo sabe. Ao menos uma letra sabe. Você pode pegar o roqueiro mais heterodoxo, ele vai saber. Com certeza. Ele vai saber, né? E aí, eu quero te dizer que naquele momento, isso está muito marcado na minha memória, assim, porque eu até escrevi um artigo na época que foi publicado sobre esta cena, sabe? E eu me sinto. E que eu, como um outsider, com alguém que não é do samba, né? Não estava nas minhas playlists, né? Eu me senti pertencente, Isso. acolhido. Eu me senti um ente que faz parte daquilo ali, sabe? Que talvez em algumas rodas, entre aspas, de rock, eu não me sinta tão acolhido assim quanto eu me senti lá. É Não sei se porque tu me entende. essa relação de Brasil mesmo, eu acho, que de alguma forma todo mundo sente e não sabe explicar, né? E você tem uma relação lá, eu acho né, que realmente o pessoal que frequenta os templos, enfim, de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e sincretismos e etc e tal, acho eu que eles se identificam com o teu movimento lá, né? O que você diz? Eu tô longe do microfone, desculpa, Não, bem tem coisa. relaxada aqui na cadeira. Mas é que eu também comecei a falar sem parar e daí tu Mas, quase deu sono, né? imagina. Diga. Então, eu sou católica, né? De minha formação familiar e frequentei muitos anos, fui da liturgia, dos cantos, quando adolescente, grupo de jovens. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida, levo sempre no samba Nossa Senhora Aparecida. Mas eu tenho uma ligação muito forte com essas músicas temáticas de orixás. Eu acho, assim, me toca, apesar de eu não conhecer profundamente as histórias, enfim. E tive pouquíssimo convívio em terreiro de candomblé. Tem um terreiro lá de Cabeçudas que eu já cantei em algumas festas, mas assim, muito, muito assim, uma admiradora respeitosa de longe, assim. Sim. Mas eu sinto que tem essa relação e eu dedico isso à questão da percussão, né? No meu samba, a percussão é muito presente, né? Sim. O meu samba não é uma formação tradicional de roda de samba. Então, além da bateria, tem mais dois batuque. percussionistas Sim. com tambores. E os dois percussionistas, né? O Marquinhos e o Cleiton, são ogãs, né? Então, a gente sente isso, essa energia da percussão. Sente. Eu atribuo aos tambores essa energia que a gente sente da religiosidade mesmo, né? Antes, claro que eu vou querer. Nós vamos fazer um teste aqui, né? Nós vamos ainda fazer um teste que é te tirar, né, uma capela aqui, talvez duas. A gente vai fazer esse teste, mas antes eu queria ainda falar dessa trajetória histórica, para encerrar a questão histórica, para não ficar também uma coisa muito teorizada aqui e tal. Mas a gente está assistindo grandes personagens
talvez dessa transição da música do gueto para a música do grande centro, né? Quer dizer, o samba que foi para o asfalto, aquela coisa toda. A gente está assistindo, talvez, esses grandes ícones que talvez tenham coincidido também com o período da ditadura militar e né, da contracultura e tudo isso mais. A gente está assistindo, cara, grandes ícones chegarem na senilidade, sabe, naquele fim do caminhar da vida. Alguns a gente perdeu, né? E assim, eu queria que tu contasse para mim como foi, o que é que você sentiu quando você encontrou um orixá vivo entre nós, que foi Gilberto Gil. Como é que se deu esse encontro? Eu não conseguia parar de chorar. Foi uma coisa assim tão forte. Nós estávamos na Casa da Cultura e olha a generosidade, né, de um homem com a carreira do Gil, com a trajetória, né, com toda a história, ter sido também nosso ministro da Cultura. Ele entrou de surpresa na sala da Casa da Cultura, estava acontecendo as oficinas do Festival de Música. E nesse momento o João Cavalcante estava ministrando uma oficina sobre letra de música e ele estava, nesse exato momento, falando sobre o que ele considera ser o arco histórico da MPB, né? Quando que a gente coloca esses artistas. Gil, Milton, Caetano, Chico, Tom Jobim, a gente fazendo esse... Gal né? Bethânia. E chegando nesses compositores, intérpretes, aí claro, o pai dele também depois, Sim. né? E aí, quando ele estava falando da Tropicália, o Gil entra de surpresa. Aí o professor Normélio entrou na sala e falou: licença, a gente tem uma visita aqui para vocês. E foi assim... Quantas pessoas estavam na sala? Eu acho que tinha umas 40 pessoas assistindo a palestra do em Itajaí, na sala, na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura de Brandão, Na Casa da Cultura. Foi assim um momento histórico, ele sentou, conversou com a gente e o João teve assim, foi muito rápido de falar para ele do que nós estávamos conversando e ele falou sobre justamente isso que a gente falou aqui, sobre essa noção de Brasil e o que é essa música brasileira, o que é a MPB, que tantas coisas que a gente pode colocar dentro dessa sigla, né? E tal. E foi uma conversa assim, mas eu eu paralisei, eu não consegui me expressar, eu só chorei, assim, foi muito forte. Aconteceu a mesma coisa quando eu fui na última sessão de música do Milton Nascimento, lá em Belo Horizonte. Você foi no estádio? No Mineirão? No Mineirão. Que delícia. Tava lá no meio daquelas 65 mil pessoas e também um orixá, né? Sim. Aquela presença. E eu tava com um amigo meu, Leandro, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar. Daí ele falou, eu também. Gente, eu não podia nem se acudir. Ninguém podia... Foi... E o Chico, né, que eu já vi algumas vezes, eu fui me acostumando, porque sempre que o Chico faz turnê, ele não faz sempre turnê, ele faz a cada 6 anos. E eu sempre me programo pra ir, assim, né? Desde os 20 anos que eu vou. Então já me acostumei, assim, mas esse impacto, assim, foi demais. Eu nem sabia que tu lembrava desse encontro. Nossa, porque eu me emocionei por você. Essa que é a beleza da coisa. Muito forte, assim. Eu percebi que você entrou num frenesi e eu, à distância, aqui, pensei, meu Deus do céu, eu me transportei porque... eu talvez senti algo parecido quando eu conheci o Ozzy Osbourne. Né? Então, assim, é o meu orixá, vamos dizer assim, né? Foi algo parecido. Então, eu pensei, meu Deus, conhecer Gilberto Gil realmente deve ter sido para a Bárbara algo foi excepcional. Ô, Bárbara, só para o pessoal entender quem é o João, né? Que eu acho que é importante. Nessa mesma data que eu te contei, que o teu samba me atravessou, e aí eu vi a dimensão da coisa. Não sei se tu vai se lembrar, mas eu no intervalo te procurei e falei o seguinte: ô Bárbara, era o João Cavalcante que estava nesse dia, tá? Ele fez uma participação especial lá para você. Aí eu falei: ô Bárbara, mas esse rapaz aí, eu até falei assim, esse branquinho aí, alguma coisa assim, esse rapaz aí tem o Ziriguidum, hein? Aí tu falou: tu não conhece ele? Eu falei: não conheço, não sei quem é. É o João Cavalcante.
Assim, né? Uhum. Sim, que quem... Não, é o filho do Lenine. Uhum. Eu perguntei pra ti, o Lenine é aquele? Eu lembrei dessa conversa. Você falou, eu peguei o Lenine é aquele? Lenine de Sim, paciência. sim, aquele. Exato, a Paciência, que é a minha música preferida dele, né? E aí tu falou, sim, sim. Então, a Bárbara, desde que ela, vamos dizer assim, faz esses tours pelo Rio de Janeiro, né? Uhum. Acabou conhecendo pessoas importantes do meio, entre eles, eu acho que uma amizade muito bonita que você tem com o João, né? Sim, tenho. O João se tornou um grande amigo. Na verdade, eu conheci ali do grupo deles o Desengaiola, que é um projeto que eles têm, o Moisés Marques, que é um grande sambista também, o João Cavalcante, o Alfredo Del Penho, que é um outro maravilhoso pesquisador, cantor, compositor. Ele é júri do Carnaval do Rio, na Nossa. parte de harmonia. Uhum. E o Pedro Miranda. O Pedro Miranda foi o primeiro que eu conheci numa casa de samba que chama Carioca da Gema. Olha. Ele cantava nas quintas-feiras com a Tereza Cristina, eles tinham o Grupo Semente, né? E depois o Grupo Semente nasceu no Bar Semente, né? Que aí se tornou o nome do grupo. E isso tudo eu conheci na Lapa. Aí depois, trabalhando com a possibilidade de estar trabalhando com cultura, e eu acabei sendo, por um tempo, até hoje, né, faço esse papel de ser uma das articuladoras do Festival de Música e tal. Uhum. E na época eu estava à frente do Conselho de Cultura e indiquei o grupo Desengaiola, eles estavam recém lançando. Então, eles sempre falam que eu sou madrinha deles, porque depois que eles vieram cantar no Festival de Música, Estourou. eles foram indicados ao Grammy Latino Uau! e ganharam o prêmio da música brasileira. Uau, O uau. prêmio ganharam como melhor disco de samba e tal. Uhum. E eu indiquei eles para o festival e depois eles foram indicados para essas duas premiações. E eu não conhecia, eu só conhecia o João de saber, né? Eu gostava muito do Casuarina, do trabalho dele junto com o Casuarina. E um dia recebo um WhatsApp, já tinha contratado o grupo e tal. João Cavalcante. Oi, Bárbara, posso te ligar? Aqui é o João Cavalcante. Eu falei, gente do céu. Aí eu não conhecia, aí ele me ligou, a gente ficou, eu acho que a gente possivelmente ficou conversando 2 horas no telefone, assim, e já ficamos amigos naquele momento. Maravilha. Aí ele veio e eu acabei fechando para ele vários encontros em rodas de samba, indiquei. Ele acabou fazendo esse show no festival e depois ele ficou aqui, fez o meu samba e fez um outro circuito em Florianópolis e isso acabou virando uma tradição dos nossos encontros. Falando nisso, acho que os redutos aqui do litoral norte, a gente podia pontuar o Rancho do Bastião, como é que é? Sim, O Rancho sim. do Bastião, Rancho né? do Bastião. Que fica lá em Em Floripa, Santo Antônio de Lisboa. lá em Santo Uhum. Antônio, aqui no mercado. É, Consegues mapear mais um outro lugar que fomenta assim, o samba nosso aqui na região? assim que eu conheço, que eu posso falar com propriedade, eu acho que esses lugares, em Florianópolis está acontecendo muita coisa de samba de rua. Né? Tem Tá. projetos de o pessoal ocupando a rua no Centro-Leste, ali na Bugio, naquela Uhum, parte toda histórica. Tem o samba informal de rua, várias rodas acontecendo na rua de ocupação. Isso está sendo muito bacana. entendi. Próprio espaço das Pretas, que é o espaço da Juliana de Passos, que eu recebi esse final de semana no mercado também, que é uma pessoa muito importante nessa vertente do samba de macumba, né? Ela Uhum. tem um trabalho voltado para esse samba. Então, eu acho que tem essa Aqui em relação. Balneário, falando isso, inaugurou. Eu que sou, não é que inaugurou, eu que soube, né? Uhum. É que existe um bar chamado Macumbar, né? Eles já chegaram a me contactar, ainda não Aham, conseguimos chegar sim. num acordo Tá. comercial. Acontece, vai acontecendo. Bárbara, vamos tentar um canto das três raças? Vamos, olha, tá vendo que a minha voz tá meio prejudicada hoje, Essa desculpa aí. mas eu vou tentar cantar aqui Vamos pra ver. É a primeira vocês. vez, só para deixar registrado, tá? Que é a primeira vez que a gente vai gravar música aqui no estúdio. Ó, É a primeira vez. Que então, seja com uma belíssima canção, que é essa Canto das Três Raças, e isso, nessa voz da Bárbara. Vamos testar. vamos tentar. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou
um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz e paz e guerra, todo canto dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. Yeah, maravilha, muito bem. Olha, Obrigada. primeira vez, Bárbara. Ó, será que deu certo? Acho que sim, acho que sim. Muito bem. Ô, Bárbara, para falar agora um pouco sobre incentivo, né? Porque pessoas como você, que estudam jornalismo, vai para música, enfim, tem um talento, tem uma proposta, tem uma ideia, tem vontade, desejo. Como que soma isso tudo, né? E qual que é a importância de ter mecanismos de incentivo, como lei de incentivo à cultura, né? Que geralmente e aí se espalham, né? Lei estadual, municipal, federal. Como é que o fomento? Qual que é a importância do fomento? Onde que o fomento entrou na tua carreira, né? E onde que isso pontua para essas novas gerações e para aquilo que a gente deseja como arte e cultura no Brasil e na nossa região aqui? Bom, tu és advogado, tu sabes que o acesso à cultura é um direito constitucional, né? Então não é porque a Bárbara gosta de cultura que acha que tem que ter políticas públicas, né? Isso é um direito de cidadania, né? Cesta básica. Né? Então, só que, infelizmente, alguns governantes não pensam que a cultura é tão importante, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante das leis de incentivo, né? A gente está com dois aportes no momento que, já, além da tão falada Lei Rouanet, a gente tem a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né? Eu tive agora na reunião com a ministra Margarete Menezes. Uau. E daí o Ministério da Cultura trouxe esses dados de que todas as verbas da Lei Aldir Blanc já foram repassadas a praticamente todos os estados do Brasil. Então, assim, é um fomento que realmente chega na ponta. E outra coisa importante é que esse tipo de lei, o artista não precisa recolher o INSS com as empresas. É um prêmio, é um repasse direto, né? Então, isso facilita a burocracia toda. Não é a de mecenato que precisa passar chapéu. Isso. Aí precisa conseguir o patrocínio com as empresas, né? Então, isso está acontecendo. E até mesmo assim, é vontade pública, não é uma questão partidária, não é uma questão, as leis de incentivo são do grupo da esquerda. Não, Itajaí foi a primeira, Itajaí hoje que está no governo do PL, foi a primeira cidade a entregar a documentação da Lei Aldir Blanc. O Festival de Música tem recurso, vai acontecer em setembro com recurso da Lei Rouanet. Então, esse entendimento de que as políticas públicas, elas são para todas as pessoas e todos os governos. E a gente está, né, eu estive por 4 anos à frente do Conselho de Cultura e isso foi uma luta que a gente travou, assim, da importância desses recursos e de fomento, né, das leis de incentivo. Eu fui agora num evento em Itajaí, num festival, que eu não me recordo o mote, qual era a questão, mas, enfim, não, no Carnaval, no Carnaval. Fui ao Carnaval de Itajaí e fui curioso, porque daí subiu no palco o prefeito do partido de direita, enfim, de Itajaí, e lá nos anúncios, assim, estava a Lei Rouanet. Isso. Né? Então, assim, e que bom. Que bom, né? A gente sabe que a Lei Rouanet, por exemplo, dados oficiais, né, os 10 maiores beneficiados, bote aspas nesse beneficiados, quem mais ganhou dinheiro com a Lei Rouanet são as 10 duplas ou grupos sertanejos, empresas, né, conglomerados econômicos que fazem
prestam serviço de música e os cantores em pequenas prefeituras aí espalhadas pelo Sim. interior do Brasil, né? Ah, e que não são apoiadores de grupos progressistas, de grupos de esquerda, pelo contrário. Portanto, esse frenesi, tu atribui ao que esse frenesi contra a Lei Rouanet como se isso fosse um boneco do Judas, assim? Qual que é a pira? Eu acho que tem um completo desconhecimento do que é a lei, do que ela fomenta, da economia criativa, do quanto que a cidade ganha com projetos, patrocínios. E quando um grupo de teatro, um grupo de música recebe um patrocínio, olha quantas pessoas emprega, gera emprego e renda, né? Tem um total desconhecimento. E também tem toda a questão da prestação de contas, é muito rigorosa, sabe? Não tem como ninguém enriquecer, comprar um carro, comprar um apartamento com recurso da Lei Rouanet, é para pagar fomento de cultura, para pagar serviço, prestação de serviço cultural, né? Então, existe um desconhecimento. Mas, assim, eu atribuo isso que a gente está vivendo, a gente viveu um momento de criminalização das artes, assim, Total, total. pós-pandemia, durante a pandemia, né? Então, eu acho que tem todo um movimento, assim, de não entendimento do setor, né? E aí a gente agora, eu acho que está voltando esse protagonismo da importância, né, dos projetos, das artes, enfim. O que seria de nós viver uma pandemia se não existisse cinema, se não existisse música, se não existisse livros, séries, né? E curiosamente foi quem mais sofreu, né? Acho eu, porque quem, assim, portas fechadas, Uma loucura, quem é o né? profissional da arte, né? E a gente não tem essa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente analógica. Tu ter que desenvolver recursos de gravação em casa, É, fazer live, produzir, sabe? Foi muito difícil foi, mesmo, assim. foi, foi sim. Foi um Aí, momento muito, muito triste para nosso sem setor. dúvida. E ainda falando de fomento, né? Assim, ó, em Itajaí especificamente, que é a tua cidade, né? Uhum, uhum. Como é que você pontuaria, como é que qual é o valor que tem, por exemplo, um Conservatório Municipal de Música de Itajaí na formação e nesse borbulhar da música e da arte em específico? Nossa, eu acho que o conservatório é um grande exemplo da política pública perfeita, assim. Itajaí vem fazendo coisas maravilhosas para a área da cultura, né? Há muitos anos, nosso festival já tem 28 anos, né? Formando pessoas, muito nessa área da formação técnica, né? E a cidade também tinha uma política pública que chamava Arte nos Bairros. Agora o novo governo mudou para um nome, aqui tem arte, mas que, né, continua Mesma coisa. o mesmo só mudou o nome, que também faz essa formação musical. Então tu pensa, a criança vai e se inscreve numa aula coletiva de violão, adulto também, tem para adulto também, depois vai para uma escola livre de música, num formato de aula particular, se prepara nesses dois formatos e vai para o conservatório, e depois com a possibilidade ainda de fazer a universidade. Então, Nossa, a gente tem maravilha. um projeto de formação musical na Da cidade, base, né? lá da Da base. ponta até o final, né? Então, assim, isso se dá através de programas de política pública. Eu considero o conservatório uma política pública cultural perfeita, assim, né? Eu sou um pouco testemunha disso, desse êxito, né? Porque eu sou consumidor da arte local, né? Então Sim. eu gosto assim, se eu pudesse, eu produziria, sabe? Então eu gosto mesmo de frequentar festivais, apresentações, teatros e tal, principalmente ligado à música, né? Eu gosto, sou uma pessoa bem musical, né? Não tive talento. Talvez meu filho tenha, vamos ver. Mas eu não tive talento, mas eu tenho ouvidos, eu gosto, Tem né? percepção. E aí quando eu vejo assim, ó, meninos, assim, eu vejo bandas que eu gosto, que eu admiro, locais aqui, sempre tem um ou dois que são egressos do conservatório. Que já E, estão formando seus e de grupos, gêneros diferentes, já estão sabe? trabalhando com E que música. tiveram maestros, professores, né, em comum, entende? Então isso
para mim isso é a certidão de êxito, né? Uhum. E eu moro em Balneário Camboriú há 30 anos e nós não temos este resultado. Nós não temos o mesmo resultado cultural que Itajaí tem. E eu diria para ti que se nós tivéssemos semeado um conservatório municipal de música Balneário Camboriú há 20 anos atrás, nós estaríamos colhendo frutos hoje. Não é tarde, fica a dica. Nunca é tarde, né, para isso começar a ser semeado, mas nós estamos atrasados anos em relação a Itajaí. De coisa que vira uma política pública. E o conservatório, ele é uma lei municipal. Então, muda a gestão, tem que continuar uma política de Estado, né? Independente de governo. Então, e aí, quando a comunidade se engaja nisso, não tem como mudar de governo, se direita ou de esquerda e acabar com isso. Não tem como. É um patrimônio histórico, cultural do povo de Itajaí, cidade. Independente de momentos políticos, né? Maravilhoso. Bárbara, vamos tentar a segunda? Vamos. Ele me pediu 2 músicas. Olha só. Essa versão que eu vou cantar. Uma coisa que a gente não falou, pontuou historicamente Fica ali à vontade. no samba, é que tem muitos sambas muito machistas. Nossa, né? total. Que datam uma época, né? Então, assim, eu tenho como postura ética não cantar determinados sambas, assim. Tem uns que são, meu Deus... Olha, levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Credo. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, nega, vai te virar. Assim, deixei embaixo do rádio uma nota de 50, vai na feira, joga no bicho e vê se te aguenta. Tá bom. Economiza, olha o dia de amanhã, eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Não, impossível, né? Não tem como. Tem não como faz cantar. sentido. Não faz mais sentido. Não tem como cantar, Se é que né? fez sentido tem várias em algum momento. músicas. Eu poderia fazer um setlist de várias músicas, assim. Então, em resposta a essas músicas, eu canto uma versão da música Mulheres, que também é uma música muito machista. Composição do Toninho Gerais, Martinho da Vila. Que é uma versão de 2 sambistas, a Silvia do Fraier, do Rio, e a Doralice. A Doralice é nordestina, não sei em que cidade exatamente ela é. Eu vi ela cantando essa versão. Silvia, né? Eu vi ela cantando em Brasília, na Conferência Nacional de Cultura, essa versão. Então, vou cantar aqui para vocês. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confuso, eu não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou lhe cantar. Eu não sei porque eu tenho que ser sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Maravilha! Maravilha! Acho que deu certo. Deu certo, sim. O meu ritmo que estava fora, mas fora isso eu estava em descompasso, eu estava marcando o contrário. Eu era o do contra. Ótimo. Eu estava te mostrando onde não ir, entende? Não me siga. Siga teu instinto. Maravilhoso. Olha só, falando em mulheres e essa coisa do novo olhar, né? Porque de fato bom, acho que toda expressão artística cultural, né, está se revisitando, né? Eu vejo cantores revendo letras de 20, não de 40, de 20 anos atrás, né? Então, assim, coisas que estão sendo revistas porque evolução. Sim. Né? Evolução social, econômica, filosófica, e tudo isso reflete na nossa arte. A arte é um retrato de um momento,
né? Assim são as pinturas, assim são as músicas, enfim. Me conta sobre 2 projetos que eu quero saber. A primeiro deles é esse Samba das Trabalhadoras. Foi muito legal. Conta. Então, a Juliana de Passos é uma grande artista, cantora, que é minha parceira de trabalho lá na Orquestra Brasileira, que a gente tem com o maestro Luiz Gustavo Zago. Nós estamos no repertório Mulheres do Samba, que é um projeto lindo. A gente, inclusive, participou da Maratona Cultural, cantamos ali para 40 mil pessoas na abertura da Marisa Monte, foi maravilhoso. Cantamos, inclusive, nós 2 juntas o Canto das Três Raças. Ah, que legal. Porque, em Floripa, né? Eu sempre gosto de cantar com ela, porque me parece que com ela, com a ancestralidade dela, sendo uma mulher negra, me autoriza Sim. a cantar essa música com ela, né? Aí a gente fez esse encontro e foi muito bonito esse encontro de nós 2. Aí conversando, em mês de maio surgiu as ideias do samba, sempre tem, né? Vamos fazer um samba do trabalhador por conta do dia 1º de maio. Não foi um mote político, acabou sendo uma coincidência. Aí a Ju falou, vamos fazer um samba das trabalhadoras, Bárbara, lá no mercado. Gente, foi muito legal, assim. Aí a gente ainda conseguiu pegar o último dia de maio para fazer essa relação. Ficou dentro do maio. Acabou que as pessoas acharam que tinha uma relação com o Partido dos Trabalhadores, mas não foi intencional, mas assim, para trazer essa força das mulheres sambistas, né, e cantoras, né, e trabalhadoras do samba, né? E tem um projeto também que tu mencionou do Ministério das Mulheres, conta pra mim também. Isso, eu também estou trabalhando no Ministério das Mulheres num projeto que chama EdPop Mulheres. É um projeto de formação política para mulheres em comunidade. Então a gente está cadastrando mulheres e desenvolvendo várias formações, palestras para colocar as mulheres cada vez mais em espaços de poder. Localmente, é uma emenda parlamentar da deputada Ana Paula Lima, que a gente está desenvolvendo em parceria com o Ministério das Mulheres e com o Instituto Araxá de Itapema, que é um instituto muito bacana de políticas públicas e direitos sociais, que toca esse projeto, e está sendo uma experiência maravilhosa conhecer mulheres de várias comunidades diferentes e conhecer e formar lideranças comunitárias. Maravilha. Ô Bárbara, já encaminhando para o final, deixa eu te perguntar assim, se você hoje fosse escolher... Eu vou te botar numa situação bem difícil, mas faz parte, tá? Ai, meu Deus. Se você fosse escolher um intérprete, um músico, um artista que está vivo entre nós para fazer um dueto e gravar um disco, 10 faixas, Bárbara Damasio e... Chico Buarque de Holanda. Chico, vamos mandar um e-mail. Não, eu tenho a Carol Proner, a esposa dele, minha colega, então eu vou mandar uma mensagenzinha e dizer, olha, fica a dica. Eu falo, eu não tenho essa pira de conhecer artista, assim, sou um pouco bem envergonhada, já tive a oportunidade de conhecer. E o Chico, menos ainda, porque eu acho que eu ia fazer fiasco, ia desmaiar, então não sei se eu ia conseguir, mas seria uma realização. Ô Bárbara, olha só, olha para essa câmera aqui, ó, e eu quero que você faça um exercício de futurologia e deixe um recado para Bárbara, um pensamento para daqui 10 anos, 20 anos, o que é que você diria para Bárbara do futuro? Meu Deus... Se lembra do futuro que a gente combinou. Tem uma música do Chico que diz assim, não, eu quero dizer que se eu conseguir daqui 10, 20 anos tá fazendo essas coisas que eu já tô fazendo com tanta verdade, que eu segui fazendo isso que eu acredito, né? Que é poder me transformar e transformar a vida das pessoas através da música. Bom, meu nome é Luiz Fernando Ozawa e você... Eu sou um transformado. Você transformou, né? Você transformou. Isso é fato. E eu te dou o dia, a hora, o local que isso aconteceu. Obrigada. Esse milagre não metafísico, esse milagre físico, esse milagre artístico, realmente a tua arte me atravessou. E me atravessou com todo esse contexto que eu te falei, porque é verdadeiro isso. Foi muito bonito. E de lá pra cá, realmente, eu passei a ser um roqueiro diferentão, né? O traidor do movimento, entre aspas. O roqueiro sambista. Exato. Senhoras e senhores, eu agradeço muito a presença, né, Bárbara? Foi lindo e foi uma experiência, a primeira vez do estúdio aqui com música, né, tocada, cantada. Então, eu agradeço muito e fica um beijo.
né? Viva a música popular brasileira. Eu que agradeço o convite, o espaço, adorei tudo, essa decoração maravilhosa, a recepção, pessoal da equipe aqui. Muito obrigada, muito Beijão, feliz. gente. Tchau, tchau. Tchau.